O Dia Nacional dos Aposentados foi comemorado no último dia 24 de janeiro, em homenagem à importância deles para a magistratura e para toda a sociedade. Qual é o papel deles nessa fase da vida pessoal, associativa e até profissional? Quais são as principais reivindicações do segmento por mais reconhecimento? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a vice-presidente, a nova vice-presidente de aposentados e pensionistas da AMAGES, desembargadora Heloísa Helena de Ruiz Combá. Doutora Heloísa, obrigado por nos atender ao nosso convite nesse difícil momento aí da vida brasileira, né? Eu é que agradeço o convite e estou pronta aqui para falar alguma coisa, mandar alguns recados para os aposentados e pensionistas. Muito bem. Bom, e a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Heloísa, quero saber da senhora, inicialmente, a vida na aposentadoria, dentro da magistratura, no judiciário, como é que você avalia essa nova fase da vida? Existe sim, embora muitos se queixam nos primeiros momentos, inclusive eu, que me aposentei voluntariamente e, mesmo assim, me senti bem estranha naqueles primeiros momentos, porque eu não tinha nada para fazer. Inclusive, sobre esse aspecto, eu tenho um plano de fazer aqui na AMAGES um curso, algum trabalho no sentido de fazer uma preparação para a aposentadoria, sem entrar na questão técnica de previdência, etc., mas preparar psicologicamente, principalmente, o futuro aposentado, porque há, sim, realmente um momento, assim, no meu caso, foi até um pouco de perplexidade, mas isso passa. Claro que é a vida, e a vida pode ser muito boa, realmente, depois da aposentadoria. Ou seja, não pode ser traumático, um corte assim na vida da pessoa que deixe ela assim sem saber o que fazer no dia seguinte, né? Pois principalmente para quem já tem alguma atividade extra, por exemplo, algum tem um sítio, tem uma fazenda, vai mexer com o comércio, talvez aí não haja muito susto, mas aquele que não está preparado, não quer advogar, não quer ter outra atividade, pode ser um pouquinho difícil de início, sim. Muito bem. Doutora Heloísa, a senhora ingressou na magistratura em 1985, né, e se aposentou em 2017. Quais foram as principais mudanças, assim, na magistratura e no judiciário ao longo desses 30 anos que a senhora observou? Nossa, foram inúmeras mudanças, inúmeras. Hoje melhorou bastante, embora colegas da ativa ainda se queixam que precisam mais assessores, mais computadores, que o PJE funcione direito, etc. Mas quando eu ingressei na magistratura, era máquina de escrever manual, não tinha xerox, nem telefone, não existia celular, por óbvio, né? E nem telefone, às vezes, nos fóruns, era tudo muito precário, e a gente ficava sozinho, não tinha internet, e a gente se sentia muito solitário. Eu me senti muito solitária de início, não havia aquele curso que agora a AMAGES dá, de 3 meses, algum tempo assim, que já ajuda bastante, um tipo de estágio, né, para os magistrados. Então, realmente, nós, aposentados atualmente, vivemos momentos terríveis. Eleições eram feitas manualmente, dava muito problema na hora da apuração. Em suma, não foi nada fácil. E a vida, a atuação profissional dos magistrados e das magistradas continua aí itinerante, de comarca em comarca também traz muitas dificuldades para essa adaptação da família, inclusive, né? Isso traz, realmente traz, porque a gente tem que mudar. Às vezes a gente quer uma promoção e não tem um momento especial para que isso aconteça e dá problema na escola dos filhos, fora o problema da culpa, da maternidade e da profissão, que sempre resta uma culpinha. E para a mulher isso é mais exigente, mais difícil lidar com isso. Eu acredito que sim, porque a nossa jornada é no mínimo dupla, né?
nós temos que dar conta do serviço, a audiência tem hora apenas para começar, não tem para acabar, júris, etc. Então, realmente a família sofre bastante. E isso muita gente da sociedade não entende e acha que a vida de juiz é puro charme, é um poder maravilhoso e não pensa nas agruras do dia a dia. Também, doutora Luísa, ao longo desses 30 anos aí, o papel e a presença da mulher na magistratura e no judiciário cresceu muito, né? A mulher ganhou, na verdade, ela conquistou esse espaço, essa importância, né? Realmente é uma conquista para nós mulheres, porque quando eu ingressei, nos idos de 1985, nós éramos muito poucas realmente e não éramos vistas, pelo menos pelo pessoal da comarca. No meu caso, eu sei que isso aconteceu com outras, sempre chegava alguém, eu quero falar com o juiz. Ele falava, eu sou o juiz, eu sou a juíza. As pessoas ficavam espantadas, né? Então, isso gerava realmente certo espanto. E hoje está, né, mais reconhecimento, a mulher conquistou esse espaço e o trabalho dela é reconhecido. A luta das mulheres é em todo sentido, né? Ainda não conseguimos acabar com a violência doméstica e familiar, que é um verdadeiro absurdo. Mas na magistratura, hoje nós já temos um número considerável de juízas, ainda não é 50%, como seria o ideal, né? Sim. Mas é uma atuação permanente, né? Doutora Luísa, a senhora falou do plano da senhora para orientação para os profissionais, os magistrados e as magistradas que poderiam estar pensando já na aposentadoria. Existe um momento ideal para começar a pensar essa transição? Que orientação o senhor tem para esse caso? Eu acho que não pode ser tomada abruptamente esse desejo de se aposentar. Eu sei de colega, tive um colega que, por sérias razões, falou, eu vou aposentar a partir de amanhã e pronto, e não quero mais. Depois ele se arrependeu muito, como ele me confessou. Então, tem que ser pensada. Pensa uma semana, 2, 3, um mês, 2, desde que a pessoa não seja obrigada por motivo de doença ou porque vai sair na chamada expulsória. Mas mesmo nesse caso de expulsória, eu acho que a pessoa já tem que ir se preparando, mentalizando como é que vai ser a vida depois. E no caso de doença, aí realmente é mais difícil haver esse planejamento. Mas tem que haver sim, porque há um baque emocional principalmente, eu acredito, que dificilmente no dia seguinte que você aposentou, você vai sair pulando e soltando foguete. Muitos até mantêm-se no campo do direito, né, de montar uma banca, né, de advocacia, trabalhar como advogado. Tem até o caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que aproveita essa experiência dos magistrados, das magistradas aposentadas, aí no campo da conciliação, da mediação. A senhora acha que esse é um caminho, que isso pode crescer mais? Acredito que sim. Eu acho que os aposentados são muito mal aproveitados, porque eles podem dar uma grande contribuição contando a sua experiência, a sua vivência, a passagem, casos importantes que ocorreram na carreira e podem trazer essa experiência não só para os juízes mais novos, mas também para a própria sociedade, dando palestra, cursos, alguns vão dar aula em faculdade, essa questão da conciliação também é importante e eu acredito que a Magis vai trabalhar nesse sentido, de conseguir um melhor aproveitamento dos aposentados, mesmo porque existem reivindicações dos colegas nesse sentido, de serem aproveitados. É um potencial, uma experiência que não pode ser desperdiçada. Pode ser esquecida. Agora, talvez a senhora, na gestão da Magis, como a gente tem acompanhado aí, talvez o maior desafio de garantir a união e a unidade da magistratura está nessa diversidade de regimes jurídicos na classe, né? Isso acaba trazendo divisões. Como que o senhor pretende trabalhar essa questão? Pois realmente há agora com essa alteração nas futuras aposentadorias, que vai ter regime diferente, que era uma conquista histórica que nós tivemos, de aposentadoria com proventos integrais, e que isso acabou. E mais uma coisa importante,
que eu quero deixar patente aqui, há uma insatisfação geral dos aposentados. Nós temos um grupo de WhatsApp, nós nos comunicamos diariamente sobre vários assuntos, inclusive sobre a questão da paridade. Por quê? Porque os juízes da ativa tiveram vários benefícios. Não estou dizendo que foram mal-vindos, não. Mas acontece que isso gerou uma absurda discrepância entre os vencimentos da ativa e os proventos dos aposentados. Aí quebrou aquele paradigma, né? Quebrou a tal paridade. E, inclusive, é difícil de repor isso. Por quê? Porque o que veio de benefício são direção de foro, acervo, bancos de horas e etc., que, inclusive, são verbas que não vão continuar para a vida toda. Elas não vão incidir nos proventos de aposentadoria. E eu já vi queixas de colegas aposentados, nesse grupo que nós temos, que estão percebendo líquidos entre 17 a 22 mil reais. E muitos deles assumiram, por diversas circunstâncias da vida, responsabilidades com filhos, netos, etc., familiares, e não estão mais conseguindo suprir essas necessidades. Então, um absurdo, quer dizer, outras, comparando principalmente com outras carreiras, um vencimento para quem tem 30, 40 anos de serviço público, ganhar apenas 17 ou 22 mil, como tem colega que mencionou isso no nosso grupo, eu acho estarrecedor. Então, o que eu preconizo, que acho, penso eu, que vai ser o mais viável de momento, seria a volta dos quinquênios ou adicionais por tempo de serviço. Por quê? Isso igualaria e, além do que, é uma verba eterna, vamos dizer. Ela vai enquanto tiver vindo o magistrado e vai para pensionista também. Então, não haverá essa distinção mais. Só o tempo de serviço, que é um fato bem objetivo e que eu acho que os da ativa devem ficar atentos a isso, porque um dia eles vão se aposentar. Nesse ponto, doutora Heloísa, eu vejo algumas distorções na política remuneratória da magistratura ou na falta de uma política remuneratória, né, que é o fato de um magistrado em início de carreira ganhar o mesmo que aquele no final de carreira. Quer dizer, antes havia um prêmio aí à dedicação ao tempo de serviço, né? Quer dizer, a dedicação nessa carreira, porque o magistrado não pode ter outra atividade além da judicatura. Isso pode ser alterado, resgatar aí esse tempo de serviço, como você falou em quinquênios, por exemplo, né? Eu acredito que é uma medida justa, seria. Nós já tivemos quinquênios. E eu acho que deveria voltar, e rápido. Talvez seja melhor ou mais fácil do que a revisão de proventos, por causa das restrições orçamentárias que a gente está assistindo aí todo dia pelo noticiário, que há restrições, uma ou outra categoria teria ou não teria aumento, porque para nós da magistratura, além de ter subido a contribuição previdenciária, a tabela de imposto de renda não é revista há muito tempo. O plano de saúde, ele tem aumentos necessários, porque é uma questão atuarial. Em suma, o custo de vida, a pandemia. Então, isso tudo trouxe mais dificuldade, principalmente para os aposentados. E não é justo realmente alguém que está começando ganhar o mesmo que alguém que já dedicou grande parte da sua vida, que fez história, que abriu caminhos para os benefícios que se tem hoje. Uma outra distorção que eu vejo também na aposentadoria, não só de magistrados, como de resto de todos os brasileiros, que é a contribuição previdenciária de aposentado. Contribuiu sua vida toda, a vida ativa, para a Previdência e no final, quando você aposenta, continua pagando essa contribuição previdenciária. Isso é uma imposição que não faz sentido, né? Pois eu também acredito que não. Mas é difícil tirar isso porque é uma contribuição agora de 14% ao mês, somada a imposto de renda, que pode às vezes dar 27%, eu até brinco que às vezes é melhor a gente ficar com os descontos e deixar para o governo os vencimentos ou proventos. Doutora Heloísa, também aquela questão, você falou da paridade, da integralidade, que não existe mais. Hoje, quem se aposentar está sujeito aí, naturalmente,
ao teto do regime geral da Previdência. Outros migram aí para a Previdência privada. Esse é o caminho? Eu acredito que, no momento, não há outro caminho. Então, tem que fazer planos de aposentadoria realmente com órgãos sérios, né, para não ter algum prejuízo futuro, com um banco sério, ou com, por exemplo, com a Jusprev, ou, por exemplo, Pago a Jusprev, que é uma entidade que engloba magistrados e membros do Ministério Público. E pode fazer uma aposentadoria programada, não vai ter outro recurso por hora, a não ser esse caminho. Então, mais um dispêndio que vai sair do bolso do magistrado, né? No ano passado, nos últimos 2 anos, a AMARGE se empenhou para evitar que a reforma da Previdência Estadual trouxesse mais danos, né, à situação da classe. No caso, então, a AMARGE conseguiu criar um benefício especial incentivando a quem quer, se for realmente recomendável, a migração previdenciária. A AMARGE continua orientando os magistrados nesse sentido? Eu acredito que sim, porque não resta outro caminho no momento. A gente pode até tentar estudar outras formas, ter contatos com a Assembleia Legislativa, por exemplo, no caso do prazo, que a AMARGE tem postulado para ter um aumento de prazo maior, também em nível nacional, tentar ver se poderia haver uma mudança. Tanto, mesmo que não acabe com a contribuição previdenciária dos aposentados, até da iniciativa privada, de quem quer que seja, mas pelo menos diminuir esse valor, porque a gente já contribuiu a vida toda, 30, 40 anos, eu me aposentei com praticamente 50 anos de serviço público, todo público, que eu comecei fazendo concurso muito jovem e fui passando até chegar na magistratura. Então, chega a ser estarrecedor isso, porque a gente já contribuiu uma vida toda e quando está no momento que, por sinal, a gente gasta mais com médicos, com remédios, o que é natural, porque, né, a gente vai ficando mais debilitado. Então, nessa hora ainda temos todos esses impostos que sobem a cada dia. Doutora Heloísa, muitos desses projetos de melhoria da vida dos aposentados dependem de aprovação do Congresso Nacional em Brasília. Como é que a AMARGE faz esse trabalho, pretende fazer daqui para frente, para convencer os deputados federais, os senadores, a aprovarem determinados projetos? É junto com a parceria com a AMB, associações de outros estados? Sim, a AMARGE sempre teve um papel importante nesse aspecto. Eu me lembro quando praticamente logo depois que eu entrei para a magistratura, inclusive eu trabalhei junto ao desembargador Medina, Zé Guido, Chimenez, na Constituinte, olha como é que eu estou velhinha. Então, tem a presidência da AMARGE em contato com a AMB, a nossa presidente atual, por sinal, é excelente, a Renata Gil, e tem também a Frentas, que engloba o Ministério Público também. Então, a gente tem esses contatos, necessariamente algumas visitas a Brasília, contatos pessoais, de preferência com os nossos representantes de qualquer estado, mas principalmente do nosso estado. Então, nós temos isso, e agora com a coordenadoria que o doutor Luiz Carlos criou, dos aposentados, eu não vou estar sozinha nesse trabalho de tratar relativamente aos aposentados. Tenho colegas excelentes que já têm experiência nessas idas a Brasília, nesses contatos, que nós vamos retomar em breve. Ou seja, não é mais uma vice-presidência, agora é uma coordenadoria que cuida dos aposentados e pensionistas. Isso. E vai monitorar cada projeto em Brasília. Isso. Muito bem. Bom, e fortalecendo, como a senhora disse aí, essa parceria com outras carreiras de Estado, né? Promotores, né? E procuradores também. E outras carreiras de Estado também. Fortalecendo esse movimento aí em defesa dos aposentados. Agora, um pouquinho da vida associativa aqui, doutora Heloísa. Quando a pandemia acabar, e Deus queira que seja logo, a AMARGE pretende retomar aquele programa do Integra AMARGE, revitalizando. Como é que funciona esse programa? Sim. É um programa excelente, eu já participei de alguns aqui, inclusive, era a Sueli, que estava no plano de saúde, e que organizava. É um programa excelente, os colegas gostavam muito, e o doutor Luiz Carlos já nos disse que vamos revitalizar sim, vamos prosseguir, porque é um programa que cuida não só da saúde dos aposentados, mas desse congraçamento, e além do que, eu imagino
trabalhar em conjunto, por exemplo, com a coordenadoria de esportes, coordenadoria de outros assuntos aqui, para organizar programas culturais, porque não há isso para os aposentados, cursos, palestras, e com os pensionistas também, voltar a fazer reuniões, aquele, inclusive, bazar que era feito aqui na Margem, que era excelente, e as pensionistas ajudam muito no tocante a Nutris, por exemplo. A gente deve contribuir, inclusive eu quero conclamar os colegas que ainda não o fazem, que podem contribuir para com a Nutris no próprio contra-cheque, como eu faço, por exemplo, e vários outros fazem. Então, colaborar com a Nutris, cuja direção é sempre levada à frente pelas pensionistas. E o Integra Mais reúne também aposentados da ativa, e nós pretendemos, doutor Luiz Carlos, quer fazer isso assim que for possível. E o Nutris, então, é esse núcleo social, essa atuação social da AMARS, da magistratura, para crianças aqui de Belo Horizonte, da região leste, né? 200 crianças que são atendidas. São crianças carentes, e nós praticamente que mantemos com muito pouca ajuda externa, obviamente alguma doação ou outra, mas é um projeto que nós temos também que dar atenção a ele, que é muito importante essa atuação para a gente dar um pouco do que nós temos à sociedade. Muito bem. Doutora Heloísa, como eu faço com todos os nossos entrevistados e entrevistadas, ao final do programa eu peço a indicação de leitura. O que o senhor tem para a nossa audiência, por favor? Um que eu gostei muito foi até presente do meu filho, ele se chama Mulheres, Mitos e Deusas, da argentina Marta Robles, e que trata do feminino através dos tempos. Um outro que eu acho que seria bem indicado para todos os magistrados, principalmente os da ativa, é o livro do Daniel Kahneman, que se chama Rápido e Devagar. E esse livro trata do chamado viés cognitivo e dos famosos pré-julgamentos que nós fazemos. Em suma, nós não devemos tratar o julgamento pela capa do processo. Muito bem, boas indicações e reflexões, com certeza. Muito obrigado. Bom, eu conversei aqui com a desembargadora Heloísa Helena de Ruiz Combar, ela é que assumiu recentemente a vice-presidência de aposentados da Associação dos Magistrados Mineiros. E falamos aí sobre os projetos da AMARS, da gestão dela para os aposentados e pensionistas. Doutora Heloísa, muito obrigado pela entrevista, prazer recebê-la aqui e sucesso na gestão da senhora. Ok, eu que agradeço a oportunidade e quero deixar aqui um abraço fraterno a todos os colegas da AMARS, da ativa e aposentados, e também para as nossas pensionistas. Um abraço a todos e que tenhamos nossas esperanças renovadas nesse 2022. Com certeza. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá aos canais da AMARS no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Muito obrigado e até a próxima.